Então, pessoal, assertiva correta, assertiva C. Somente 2, 3 e 4. Questão 9. Fenômeno que já vinha ocorrendo com intensidade desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial. A transferência da população rural para as áreas urbanas ganhou grande importância na era JK, Juscelino Kubitschek. Diferentemente do que ocorrera nos países mais desenvolvidos, a urbanização e a industrialização no Brasil não foram acompanhadas de transformações estruturais ou mesmo tecnológicas nas áreas rurais, com exceção de algumas regiões no Sudeste e no Sul. Ou seja, o Brasil estava se modernizando, estava se industrializando, né? Porém, não era de uma maneira uniforme, era de uma maneira concentrada. Então, praticamente, todo tipo de tecnologia de investimento governamental que tendesse a industrializar, modernizar o Brasil, só ficava ali restrito ao Sudeste e às vezes ao Sul. Centro-Oeste, Norte, Nordeste ficavam praticamente excluídos dessa modernização do país. E principalmente as áreas rurais, é que não chegava nada mesmo. Então, analisando o processo de urbanização experimentada pela sociedade brasileira entre as décadas de 40 e 60, é possível identificar a seguinte relação de fatores na origem desse fenômeno. Então, o que a gente pode identificar que aconteceu entre 40 e 60, a partir de tudo isso, dessa modernização de umas áreas no país e outras sendo esquecidas. A concentração da terra vinculada ao desemprego no campo. Tem sido isso, né? B. A industrialização pesada associada a uma ampla reforma agrária. Ixi Maria, reforma agrária ampla no Brasil. C. A modernização agrícola ligada à política de redistribuição fundiária. Ora, mas a questão acabou de falar que não houve essa modernização agrícola, né, que o campo ficou excluído, e principalmente não teve essa política de redistribuição fundiária, né, de terras. B. O latifúndio escravista, ou seja, a grande propriedade escravocrata, né, como funcionava na época das capitanias hereditárias, e a difusão das indústrias de bens de consumo. Será que aconteceu isso ainda aqui no Brasil, latifúndio escravista? E o elevado padrão de vida nas cidades associado à oferta de ensino de qualidade. Qualidade, bonito demais. E aí, pessoal? Já visto a década de 40 e 60, o que aconteceu foi isso, né? Concentração da terra vinculada ao desemprego no campo. A gente falou. Uma própria questão falou. Modernizava-se algumas áreas, especificamente Sudeste e pequena parte do Sul. Esquecia as áreas, certo? E aqui, leis. Estatuto da Terra. Eu não fiz direito, eu acho que foi porque, eu não gosto de ler lei, de estudar lei. Fez negócio chato, é importante, agora eu achar demais. Ah, Maria. É chato demais você ler artigo parado, você é doido, mano. Aqui, pessoal, eu separei só alguns tópicos, né, os principais que vocês vão precisar saber para o Enem. Essa lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, criou no Brasil o Estatuto da Terra, a mais nova invenção desde 1850, com Dom Pedro II, para tentar, de fato, propor uma reforma agrária e política agrícola em nosso país. Então, a principal coisa que esse estatuto previa, uma das, aliás, era que a terra tinha uma função social. A terra, né, a propriedade rural, tinha que ter uma função social. Não adiantava eu ter
uma extensão de terra aí enorme, tendo muita gente desempregada no campo ou sem terra para trabalhar. Eu fazia descaso da minha terra, não plantava nada, deixava ela lá abandonada. Então, nesse caso aqui, o governo poderia, a partir de indenização, desapropriar parte dessa minha terra e assentar trabalhadores rurais. Então, a terra ela tem que ter a função social, ela tem que estar produzindo, certo? Imóvel rural, o que é isso? Qualquer área agrícola, qualquer área que não esteja na cidade propriamente dita, né, que seja destinada a atividades primárias, agricultura, pecuária, extrativismo. Até entra aqui também a questão da agroindústria, ela pode ser explorada pelo setor público ou pelo setor privado. Entrou nesse conceito também no Estatuto o próprio conceito de propriedade familiar. Quando falar em propriedade familiar, vocês atendem na prova do Enem para o conceito de módulo rural. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é o X da questão. Propriedade familiar, módulo rural. O que é uma propriedade familiar? Vai rimar com módulo rural. É aquele espaço de terra, aqui o desenho, é aquele espaço de terra em que uma família ela vai tirar todas as suas condições de vida, de subsistência. Certo? Então, esse módulo rural vai variar de região para região, de cidade para cidade, de estado para estado. E depois volta aí, só apertei sem querer aqui. Voltar. Mais um. Tá, pessoal, como eu estava falando, o módulo rural ele vai variar de região para região, de estado para estado, cidade para cidade, município para município. Por quê? Por questões de localização, acesso para despachar mercadoria, tipo de terra, né, qualidade da terra e também tipo de clima. Ou seja, se o clima for bom, a terra for boa, então você vai ter melhores condições de produzir em um pedaço de terra menor do que outro. Então, por exemplo, se eu tenho esse lote de terra aqui desse tamanho e tenho esse lote aqui desse tamanho, por comparação, se nesse lote de terra aqui eu não conseguir plantar, colher e alimentar minha família durante o ano, esse grande lote de terra não vai ser considerado uma propriedade familiar. Em contrapartida, se esse pequeno lote de terra aqui, que é menor mais 5 vezes do que esse, conseguir plantar, colher, alimentar minha família durante o ano, vai ser considerado uma propriedade familiar. Só para vocês terem um exemplo. Aqui em Apodi, o módulo rural é de 55 hectares de terra. Segundo os estudos, pelas condições de clima, de solo, né, de tipo de alimento a ser plantado, uma família para sobreviver ela vai precisar de 55 hectares de terra. Certo? Aí, se você subir para Mossoró, as condições lá são um pouco melhores. Então lá você vai precisar, uma família vai precisar para sobreviver de 50 hectares de terra. Se você subir para Areia Branca, aí piora um pouquinho as condições. A família lá vai precisar de 60 hectares de terra para sobreviver. Se você for ali para Parnamirim, vocês vão precisar de 22 hectares de terra para sobreviver. Ou seja, em Apodi eu vou precisar de mais terra para sustentar minha família do que em Parnamirim. Então esse é o módulo rural. É o conceito de propriedade familiar
e vai variar de cidade para cidade, estado para estado, município para município, região para região. Quanto melhor for a condição de clima, de fertilidade, de via de comunicação e distribuição do seu alimento, menor será o tamanho do módulo rural. Contrapartida, quanto pior for, ou quanto piores forem as condições de escoamento da produção, infertilidade do solo, intempérie climática, maior será o módulo rural daquela região, certo?